Hoje eu vou falar para vocês, para o povo de Deus, um tema que ele é pertinente dentro da igreja adventista. O nome Adventista do sétimo dia. De onde vem esse nome? Adventista, a gente fala do advento, o segundo advento de Cristo. Um dos nossos temas mais importantes. E do sétimo dia, por quê? Porque é o selo de Deus. É aquilo que a humanidade preferiu esquecer, porém Deus resgatou. O seu povo agora espera a volta de Jesus e guarda o dia sagrado, o selo de Deus. Então o tema da nossa pregação hoje é o amor que prometeu voltar. Eu quero abrir a Bíblia, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês. Vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 14, a partir do versículo 1. João capítulo 14, a partir do verso 1. É possível desligar aquele ventilador? Se não for possível, tudo bem. João 14, a partir do versículo 1 ao 3. Amém. Obrigado. Vamos ler todos juntos? Todos acharam? Amém? Amém. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Creio também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, vocês estejam também. Curve sua fronte agora, feche seus olhos, vamos orar a Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, fala conosco, que o Teu Espírito fale conosco, que a Tua palavra seja exaltada agora, ela seja estudada, que nós nos preparemos para o segundo advento de Jesus Cristo, que nós sejamos em paz com o Senhor, com nós mesmos, com o próximo. Nos ajude, meu Deus. É o que nós oramos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Esse texto aqui que nós lemos, Jesus estava conversando com os discípulos e momentos antes, ele estava ali, ele sabia que a crucifixão dele estava próxima. Ele sabia que ele iria morrer, mas também que ele iria ressuscitar e iria ascender aos céus. E quando ele diz assim que ele vai preparar moradas para nós, o que ele está fazendo aqui? Isso aqui é o contexto da época do Antigo Oriente Médio. O que acontecia? Quando um rapaz iria casar, ele não podia só, por exemplo, eu vou casar e pronto, vou me ajudar com uma pessoa e pronto, acabou. Não era assim. O que ele tinha que fazer? Eles faziam um contrato civil, como a gente diz hoje, casamento civil. E ainda tinha mais uma coisa, ele tinha que, com os próprios recursos dele, conseguir uma casa, uma morada, para levar a esposa dele. Ele estava tirando aquela mulher da casa dela e levando agora para a sua nova casa. Ele tinha até mesmo que pagar um dote para o pai, como uma forma até mesmo de indenização, por estar tirando a filha dele, da sua casa e agora está morando com uma nova casa. Então Jesus ele faz esse contexto aqui. Inclusive até hoje no Oriente Médio é assim, o rapaz ele tem que dar um dote, pela mulher para poder casar com ela. E aí umas certas vezes assim, umas mulheres estavam conversando com o Dr. Rodrigo Silva, aí elas perguntaram assim, como é que essas mulheres do Brasil, elas aceitam se casar com um cara que não paga nada para mostrar que merece ela? Como é? Então, na mentalidade deles, lá do Oriente Médio, até hoje é assim. Porque é uma coisa assim, sabe, que não entra na cabeça deles. Que hoje aqui no Brasil, o que acontece? O rapaz conhece essa moça, se ajuda com ela, vai morar em qualquer lugar, não é assim? Muitas vezes é assim. E eu não digo só fora, por aí, às vezes até dentro da igreja isso acontece. Então, olha só, o contexto da época era, ele iria conseguir construir moradas para que nos levasse, ele ia voltar para nos levar junto para ele.
Esse é o contexto da época. Alguém aqui já assistiu aquele filme Sempre ao Seu Lado? Que ele conta a história de um cachorro lá no Japão, da raça Akita. Ele esperava o dono dele todos os dias na estação de metrô. Todo dia o professor, ele ia para a universidade, aí quando ele voltava, o cachorro dele estava esperando ele lá na estação de metrô. Só que no filme mostra que o dono dele morreu, né? Morreu, de repente. Mas o cachorro não teve ciência disso. Aí o que aconteceu? Todos os dias ele ia lá esperando o dono. E ele esperou ali por a história conta que por mais de 10 anos. Isso aí é baseado numa história real, tá, gente? Povo de Deus. É baseado numa história real que por mais de 10 anos aquele cachorro ficou ali. Às vezes pegando frio, neve, calor. E ele esperava pacientemente o dono, que nunca voltou, nunca mais voltou. Seu Gigi? Meus irmãos e minhas irmãs, nós esperamos o Senhor Jesus. A diferença desse filme é que ele vai voltar com toda certeza. Ele prometeu que ele vai voltar. E Deus não é homem para que minta. Ele não é homem para que minta. Vamos agora abrir as nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 2. Eu quero conversar com vocês a respeito das 7 igrejas do Apocalipse. Vamos dar uma passada bem rapidinho, não vamos ler todos os versículos, tá bom? Apocalipse capítulo 2. O livro do Apocalipse, ele não foi um livro escrito para colocar medo nas pessoas. Ele não foi um livro escrito para deixar a gente aterrorizado, Deus vai julgar, Deus vai condenar. Sim, ele vai fazer justiça, mas o livro do Apocalipse, ele é o livro da esperança. Por quê? Porque quando João escreveu o Apocalipse, muitas pessoas estavam esperando Jesus, havia muita perseguição do Império Romano, e aí, Jesus vai voltar, Jesus não vai voltar, e aí Jesus aparece para João e manda ele escrever o livro do Apocalipse, faz essas revelações extraordinárias para ele. E aqui no Apocalipse capítulo 2, versículo 5, nós vemos aqui a igreja de Éfeso. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. A igreja de Éfeso, ela representa o período da história que vai do ano mais ou menos 31 até o ano 100. É a igreja da era apostólica. Ela acaba quando o último apóstolo, João, ele morre. Então aqui nós temos uma igreja que até tem várias obras, porém, que foi deixando o seu primeiro amor. E ele diz, eu virei até você. E ao longo das outras igrejas, ele vai falando, eu virei, venho sem demora. Quer ver? Olha só, a igreja de Esmirna, versículo 10. Bem no finalzinho do versículo 10, tá? Bem no finalzinho. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Agora o versículo 16 aqui. Aliás, continuando lá falando da Esmirna aqui, ó. A igreja de Esmirna, ela vai da época do ano 100 ao ano 313. É a época das perseguições. A época que o Império Romano intensificou e houve muito derramamento de sangue. Se já na época dos apóstolos era assim, que dirá na época aqui de Esmirna. E aí nós vamos agora para a época de Pérgamo, igreja de Pérgamo. Versículo 16 diz assim: portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora. A igreja de Pérgamo é a era da apostasia. Vai do ano 313 ao ano 318. É a era em que, quando Constantino, o imperador Constantino, se converte, por assim dizer, ele começa a trazer para dentro da igreja práticas pagãs. Começa a fazer várias licitações para agradar todos os povos que ele puder. Porque política é assim, né? Sempre que você mistura religião com política, igreja com política, acontece isso. Próxima igreja, nós estamos aqui em Pérgamo, vamos para Tiatira. Versículo 25. Tão somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. A igreja de Tiatira, ela é a era das trevas, vai de 538 a 1517. O que aconteceu aí? É a época em que, depois que a igreja começa a apostatar, as trevas tomam conta.
As pessoas não tinham acesso à Bíblia, as pessoas dependiam que um pregador falasse a elas, e muitas das vezes ele falava numa língua que o povo não entendia, lia a Bíblia na língua que o povo não entendia, que era latim, e as pessoas não entendiam as verdades da Bíblia. Pelo contrário, eles deturparam as verdades da Bíblia. Agora você vai ter que pagar uma indulgência para você ter um lugarzinho no céu. Agora nós vamos fazer uma imagem aqui para tal pessoa e ela vai interceder por nós. Esse anjo vai interceder por nós, esse santo vai interceder por nós. Então foram entrando aos poucos essas falsas doutrinas que vão contra tudo que a Bíblia ensina, porque a Bíblia ensina salvação pela graça. A Bíblia diz: não farás para ti imagem de escultura. Então, a época de Tiago é a época das trevas, até que vem a era da reforma. Capítulo 3, versículo 3. Igreja de Sardes, ele diz assim: lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Então, essa época aqui da reforma, 1517 a 1755, foi quando Martinho Lutero apareceu, e houve grandes mudanças. Martinho Lutero não queria sair da Igreja Católica, ele queria tentar reformar. Como ele não conseguiu, ele precisou, na verdade ele foi excomungado, mas ele continua pregando a palavra de Deus, porque ele sabia que aqui está a verdade. Ele sabia que somente Jesus Cristo é quem pode nos salvar. Igreja agora de Filadélfia, versículo 11. Venho sem demora. Conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. A era de Filadélfia, a igreja de Filadélfia é a era dos reavivamentos. Ela vai de 1755 a 1844. É nesse momento que no mundo começam a surgir vários movimentos missionários. Até essa época, você não via muita gente fazendo assim missão. Vamos para lá, vamos falar sobre a volta de Jesus. Mas quando surge Guilherme Milo, pregando que Jesus iria voltar, em 21 de outubro de 1844, a esperança das pessoas, as pessoas começaram a se alarmar. Jesus está prestes para voltar. E aí, vamos nos preparar, vamos vender nossas coisas. A profecia estava certa, Jesus ia voltar. A data estava certa, mas o evento não. Ele estava falando de uma purificação do santuário celestial, não terrestre, que seria a terra. Porém, mesmo assim, Deus providenciou reavivamentos. Muitas pessoas foram salvas e se arrependeram nessa época. E aí finalmente chegamos à época de Laodiceia. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. A época de Laodiceia vai de 1844 até a volta de Jesus. Ou seja, nós estamos vivendo essa época. E veja que em todas as outras igrejas, Jesus fala assim: eu venho sem demora, eu virei até você, eu estou vindo. Mas quando chega em Laodiceia, ele fala: eu estou à porta. Ele não está dizendo que ele está vindo, ele está dizendo que eu estou à porta. Ou seja, estamos nessa época. E a época de Laodiceia é a época do juízo, é a época da preparação final para a segunda vinda de Jesus. Amém? Então qual é a primeira? Alguém aqui para me citar uma das igrejas alguém aqui para me citar uma das igrejas? Vamos lá para ver se vocês entenderam. Alguém aqui quer citar uma igreja que eu acabei de falar? Ninguém? Qual? Esmirna. Ela é a época de quê? O que acontecia em Esmirna? Vamos lá. Alguém quer tentar aqui? Ah, oi? Era apostólica. Mas qual igreja? Éfeso. Irmão, o senhor já tem esse livro aqui? Esse aqui? Não? Pode ganhar aqui os sobrinhos. Amém? A igreja de Éfeso era apostólica. Agora já que nós passamos pelas igrejas do Apocalipse,
nós vemos aqui que Deus foi conduzindo toda a história da humanidade. Ele não nos deixou sozinhos. Mas agora vamos ver o que é que mostra que Jesus está perto. Porque nós estamos na época de Laodiceia, correto? Jesus está prestes para voltar. Mas o que que indica isso? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 24. Capítulo 24. Mateus 24. A partir do versículo 3. Quem achou de amém? Mateus 24, versículo 3. O princípio das dores. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, atrair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Então nós vemos aqui os sinais da proximidade da volta de Jesus. Nós temos falsos profetas e falsos ensinos religiosos, como nós já tínhamos na Idade Média, mas aqui nós temos intensificando. Nós temos também guerras e rumores de guerras. Sempre houve guerras durante a história da humanidade? Sim, sempre houve guerras. Mas na nossa época são guerras intensas. Desde a Segunda Guerra Mundial não se passou um ano em que não houve uma única guerra em alguma parte do mundo. Sempre houve. As guerras estão se intensificando. Estão cada vez mais violentas. Fomes e terremotos. E também epidemias. Outro sinal: perseguição ao povo de Deus. Isso aqui existe em muitos lugares do mundo, principalmente em países que proíbem a Bíblia, em países árabes que não aceitam o cristianismo. Porém, esse sinal aqui também vai vir para os países ditos democráticos. O tempo ainda não chegou, mas ainda vai chegar esse tempo. Apostasia, maldade, amor esfriado. Isso aqui é com relação à igreja. Esses outros sinais aqui é com relação ao mundo. Mas essa parte aqui de apostasia, amor esfriado, apesar de também ter algumas coisas que acontecem no mundo, né, com o amor esfriado, a maldade, isso também tem acontecido na igreja. Apostasia: eu briguei com fulano ali na igreja, tá chovendo, eu recebi uma proposta para trabalhar no sábado e por causa às vezes de uma coisinha bem pequenininha, a pessoa deixa a fé, deixa aquilo que ela um dia se agarrou. A apostasia tem crescido. Vamos agora abrir as nossas Bíblias para o livro de Joel, capítulo 2. Lá no Antigo Testamento a gente vai encontrar Daniel, Oséias, Joel. Daniel, Oséias, Joel. Esses sinais nós vemos aqui no mundo. Mas agora, o que vai acontecer no povo de Deus? Porque esses sinais mostram que Jesus está perto para voltar. Mas quando Jesus estiver bem mais perto ainda para voltar, o que vai acontecer realmente? Quais são os sinais que vão se intensificar? Joel capítulo 2, versículo 28. Todos acharam? Vou procurar mais um pouquinho. Aqui ele vem falando que o povo de Deus precisa passar por um reavivamento espiritual.
Eu preciso pregar a palavra de Deus. E é isso que está faltando muitas das vezes nas nossas vidas. Porque todos esses sinais já têm acontecido, mas o que falta? Pregação do Evangelho. Mas para que a pregação do Evangelho aconteça, é necessário que o povo de Deus busque um reavivamento. Joel capítulo 2, 28, já acharam? Joel capítulo 2, 28, ele diz assim: acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Também haverá sinais no céu, sim, lua de sangue, sol escurecendo. Mas eu quero aqui falar sobre o povo de Deus. É necessário que nós busquemos uma comunhão verdadeira com Deus. É necessário que nós busquemos um reavivamento espiritual, estar em paz com Deus e com o nosso próximo. Porque senão, isso aqui vai se cumprir, mas pode não se cumprir aqui na vida da nossa igreja, na minha vida. Essa promessa ela vai se cumprir. A questão é, nós queremos fazer parte dessa promessa? Depois que o Espírito Santo for derramado sobre o povo de Deus, a chuva serôdia, então nós vamos pregar com mais intensidade. O grande clamor vai precisar ser feito. Mais pessoas precisam ir pregar o Evangelho. Meus irmãos, quantas missões Caleb já teve que você não quis participar? Quantas noites de evangelismo acontecem aqui e você, às vezes por uma questão, às vezes por causa assim, de um chuvisco, às vezes por causa que eu vou chegar atrasado, eu estou com sono, e você não vem, ainda por cima não traz ninguém. Quantas vezes nós nos recusamos a servir a Deus, a pregar o Evangelho? Isso precisa mudar dentro do povo de Deus. Outro evento que vai acontecer, Mateus 24. Vamos voltar lá para Mateus 24, versículo agora 14. A gente leu até o 13, agora a gente vai ler o 14. Mateus 24, 14. Todos acharam? Essa promessa, essa profecia precisa se cumprir na nossa vida. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações. Então virá o fim. Falta isso para Jesus voltar. Mas para isso nós precisamos de um reavivamento espiritual. Precisamos deixar os erros do passado. Apocalipse capítulo 13. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Quando o povo de Deus pregar o Evangelho em todo o mundo, quando não houver mais ninguém para ser evangelizado, o que vai acontecer? Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17. Todos acharam? Diz assim o texto: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Quando o povo de Deus concluir a pregação do Evangelho, o mundo irá impor sanções comerciais. É o que nós chamamos de a marca da besta, o decreto dominical. Mas o que é a marca da besta? Ela é um chip? Ela é o que ela é? Para a gente saber o que é a marca da besta, a gente precisa saber o que é o selo de Deus, porque a marca da besta é oposta ao selo de Deus. E o que é o selo de Deus? Ezequiel capítulo 20. Abra sua Bíblia. Ezequiel capítulo 20.
versículo 20. O que é o selo de Deus? Amém? Acharam? Ezequiel 20, versículo 20. Santifiquem os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor, o seu Deus. O mandamento do sábado é o único mandamento que é tido como um selo de Deus, porque ele tem o nome, ele tem o domínio e tem a função daquele que o contém. O nome, quem é o nome? Deus, Jeová, o Senhor Criador dos céus e da terra. Qual é a função de Deus? O Deus Criador e Deus Redentor também. E qual é o domínio? Toda a terra e também todo o universo. Ele é o único mandamento que é tido como um selo. E ele diz: santifica os meus sábados, porque eles servirão de sinal entre mim e vós. Ah, mas isso você estava falando para o povo do Antigo Testamento? Não, isso ainda vale para o dia de hoje. Sabe por quê? Abre lá em Marcos capítulo 2. Olha só o que Jesus fala sobre o sábado. Marcos capítulo 2, versículo 28. Os discípulos estavam colhendo e explicando o sábado. Os fariseus disseram assim: não pode fazer isso. Eles eram tão extremistas que não podiam nem pegar uma fruta da árvore para poder comer no sábado. Mas Jesus veio e disse: não é assim que se guarda o sábado. Deus criou o sábado, mas eu também sou o Senhor do sábado. Versículo 28. Assim o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Amém? Ele não diz que ele é Senhor do domingo, da segunda-feira, da sexta. Ele é o Senhor do sábado. Então o sábado é o selo de Deus. Jesus é o Senhor do sábado. E o que diz em Apocalipse capítulo 14, versículo 12? Apocalipse capítulo 14, versículo 12. O que diz lá? Abra sua Bíblia. Apocalipse 14, versículo 12. Se o sábado é o selo de Deus, se Jesus é o Senhor do sábado, como é que estará o povo de Deus nos últimos tempos? Apocalipse 12, versículo 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então Jesus é o Senhor do sábado. O sábado é o Senhor de Deus e ele faz parte do povo de Deus nos últimos dias. Então, para eu saber o que é a marca da besta, eu preciso saber o que é o selo de Deus. O que é o selo de Deus? É o sábado. Então, a marca da besta só pode ser um falso dia de adoração. E é isso que o mundo vai querer impor. É o decreto dominical. Se vocês não guardarem o nosso dia de descanso, vocês não vão poder comprar, não vão poder vender. E eu me preocupo porque eu já ouvi falar que querem implantar um tal de domingo verde. Não vai poder transitar carro na rua ou pouco carro. É o dia que os shoppings e os supermercados vão ter que fechar obrigatoriamente. Só alguns funcionando mesmo, para ter menos emissão de combustível, menos emissão de CO2. Por que será que é o domingo? Estranho, né? Estranho. Mas a gente sabe por quê. Mateus 25, versículo 10. O que acontece depois que o mundo impõe o decreto dominical? Mateus 25, versículo 10. Não há mais ninguém para pregar o evangelho. O povo de Deus já pregou. O mundo agora quer impor um decreto dominical. O que acontece agora? E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. A parábola das 10 virgens, ela conta que a gente precisa estar vigilante, porque uma hora ou outra a oportunidade de salvação ela vai se encerrar. Então, depois do decreto dominical, nós temos o fechamento da porta da graça. Não há mais oportunidade de salvação. Apocalipse 13, versículo 15.
Vamos voltar para Apocalipse. Comigo é assim, vocês percorrem toda a Bíblia. Então você não vai ficar parado aqui só me olhando, você vai ficar aqui procurando os versículos. E a gente vai lendo junto. Fechamento da porta da graça, e o que nós temos depois? Apocalipse 13, versículo 15. Todos acharam? (13:15) diz assim: e lhe foi concedido o poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Um decreto de morte eles irão fazer contra o povo de Deus, contra aqueles que adoram a Deus no seu verdadeiro dia, contra aqueles que têm o selo de Deus e se opõem à marca da besta. Amigos, isso vai ser inevitável, porém tem uma coisa que a gente pode fazer para que Deus consiga nos usar no maior tempo possível, para que Deus Ele nos proteja, porque pragas cairão sobre o mundo, mas elas não cairão sobre o povo de Deus. Se você desde agora, ou já está fazendo isso, procurar ter uma casa no interior, procurar saber viver no mato, quanto mais você aprender a fazer isso, vai ser melhor. As cidades vai chegar um momento em que vai ser impossível viver nelas. Toda essa confusão, todo esse decreto de morte, essas sanções comerciais vão começar nas cidades. Mas quem sabe plantar a sua hortinha, a sua fruta, quem sabe acampar, né, desbravadores? Quem sabe ensinar a criança ali a como desde cedo acampar, viver no meio do mato, vai ser melhor, porque um dia a gente vai precisar. Então já se prepare. Você pode ter uma casa aqui na cidade, beleza, mas tem uma segunda casa no interior. Se prepare para esse evento. E agora nós temos aqui, ó, Apocalipse 16. Só virar a página. Apocalipse, nesse capítulo 16. Nós não vamos ler o capítulo, só resumir aqui o que está escrito. Nós temos aqui que irão cair sobre o mundo pragas. Pragas que, assim como caíram sobre os egípcios lá no Antigo Testamento e não atingiu o povo de Deus, elas irão cair sobre os adoradores da besta, mas não irá atingir o povo de Deus. A primeira praga que vai cair sobre o mundo serão úlceras malignas. Se você já fica agoniado com uma ferida no pé, agoniado se você cair e ralar o joelho, imagina úlceras malignas. Será uma dor insuportável para os adoradores da besta. Segunda praga, mares transformados em sangue. Terceira praga, rios transformados em sangue. As pessoas não terão como beber água e os animais marinhos, aquáticos irão todos morrer. Quarta praga, o sol queimando. Se você acha que o sol hoje está queimando, está causando muitos desmaios nas pessoas na rua, porque lá na Europa acontece muito, né? Desmaio de pessoas lá na rua. Nessa época aqui o sol vai ficar mais quente a ponto de queimar as pessoas, mas não queimará o povo de Deus. Quinta praga, trevas, que é confusão, caos no reino da besta. As pessoas irão perceber que a marca da besta não era tudo aquilo que ela falava. Não, se vocês tiverem a nossa marca, vocês vão ter todos os privilégios. E aí, agora elas percebem que não tem mais esses privilégios. Tudo está começando a ruir. Sexta praga, secamento do rio Eufrates. E esse rio realmente tem secado. Alguns teólogos eles teorizam que esse secamento é justamente para deixar as forças do mal desprotegidas. Existem várias interpretações, porque essa parte aqui é bem simbólica. E o sétimo selo é que haverá um terremoto mais poderoso da história. Qual foi o terremoto mais poderoso da história? Você jogar na internet, você vai descobrir. Existem vários terremotos que houve, que destruíram várias cidades. Porém, esse terremoto aqui ele vai destruir, a terra vai sacudir mesmo, nessa época. Chuva de pedras pesadas.
e o cumprimento da profecia. Agora nós vamos para 1 Tessalonicenses. Vamos voltar agora aqui na Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. O mundo está convulsionando. O mundo já está a ponto de ruir. Os servos de Deus estão tentando fazer o possível para fugir da perseguição. Uns são mortos, outros são presos, mas eles continuam fiéis a Deus, até porque não há mais oportunidade de salvação nem perdição para ninguém. A porta da graça já se fechou. E 1 Tessalonicenses capítulo 4. Todos acharam? 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do 16. Paulo estava consolando as pessoas que tinham perdido seus entes queridos. E aí, essas pessoas morreram, nunca mais nós vamos ver elas. O que vai acontecer? 1 Tessalonicenses 4, 16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 17 agora. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Vamos aqui para Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Ele está falando dos justos que morreram. E os ímpios que morreram? O que vai acontecer com eles? Apocalipse 20, versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Ou seja, quando todos esses eventos já tiverem acontecido, quando Jesus voltar, ele vai ressoar a trombeta, e as pessoas que morreram, muitas pessoas já morreram ao longo da história, incontáveis pessoas. Nós vamos ter agora aqui duas classes de pessoas: os justos mortos e os justos e os ímpios mortos. O que vai acontecer com as pessoas que foram fiéis a Deus e que já morreram, que descansaram? Elas irão ressuscitar nesse dia. E aí, eu não sei se eu estou falando para alguém aqui hoje que perdeu algum ente querido, que morreu em Cristo, mas que a nossa esperança é reencontrar essas pessoas. Jesus vai ressuscitar elas. E os ímpios mortos, o que vai acontecer com eles? Eles não vão ressuscitar, vão continuar mortos até se passarem 1000 anos, porque depois da volta de Jesus nós temos mais de 1000 anos. Eles sim vão ressuscitar para serem julgados e jogados no lago de fogo. Porém, existe uma classe de ímpios mortos que eles vão ressuscitar somente para ver Jesus. Sabe quem são? Apocalipse 1, versículo 7. Aqui no mesmo livro, Apocalipse 1, versículo 7. Jesus, a palavra de Deus diz assim: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Quem crucificou Jesus, quem participou desse evento, vai ressuscitar apenas para ver Jesus voltando. Quem traspassou Jesus vai ressuscitar. Depois vão voltar a morrer de novo. Tá? Então serão os únicos ímpios que estarão mortos, ressuscitarão somente para ver Jesus voltar, morrerão de novo. Entenderam agora? Então o que vai acontecer? Vamos lá. O que vai acontecer com os justos mortos? Vão ressuscitar. E com os ímpios mortos? Vamos esperar quantos anos? 1000 anos. E quem é que vai... Mas tem uma classe de ímpios mortos que vão ressuscitar. Quem é que vai ser, irmão? Quem? Quem traspassou Jesus. Ou seja, vamos ter ressurreições especiais nesse dia. E com os justos vivos, o que vai acontecer? Ele acabou de falar no texto aqui: nós seremos transformados para que nós venhamos encontrar o Senhor nos ares. Ou seja, nós aqui, de repente, né? Não sei quem aqui tem alguma deficiência física, alguma deficiência mental,
tudo isso vai desaparecer no dia em que Jesus voltar, porque nós seremos transformados. Quem já está idoso vai voltar a ser jovem. Quem é muito baixinho vai ter o tamanho normal, né? Então nós seremos transformados, mas isso precisamos ser os justos vivos. E os ímpios mortos? Eles irão morrer, irão se esconder. Uns dirão assim: olha, caiam sobre nós dos montes e nos escondam na face daquele que está vindo, né? E outros ainda vão ter a petulância de dizer assim: Senhor, em teu nome nós fizemos milagres, em teu nome nós curamos muitas pessoas, nós expulsamos demônios, por que a gente não vai ir para o céu? Aí Jesus vai dizer assim: em verdade digo a vocês que sempre que vocês deixarem de ajudar qualquer pessoa, ajudar um dos meus pequeninos irmãos, a mim vocês deixaram de ajudar. Então nós vamos ter aqui os ímpios vivos que irão morrer nesse dia. Uns vão se esconder de medo, outros ainda vão tentar questionar a Deus por que eles vão estar fora. E isso é interessante porque uma igreja que não age, uma igreja que não ajuda, não impacta positivamente a sua comunidade, como é que ela vai ser uma igreja que está indo para o céu? Precisamos ajudar essas pessoas, porque quando nós ajudamos as pessoas necessitadas, é como nós estamos fazendo para Jesus. Essas pessoas são ajudadas. Todo mundo entendeu até aqui o que acontece, né? Quando Jesus volta. Agora, uma coisa interessante aqui que eu preciso frisar com vocês. Entre os nossos irmãos pentecostais, principalmente, isso é pregado: arrebatamento secreto. Nós acabamos de ver aqui que o que vai ter na volta de Jesus? Trombetas. A volta de Jesus será visível, porque ele diz assim: eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Então a volta de Jesus vai ser invisível? Não. Vai ser secreta? Não. Vai ser silenciosa? Não. Então não existe arrebatamento secreto na Bíblia. Não existe. Jesus já vai voltar e ele virá para buscar os que são seus. Quando ele diz assim que um estará no campo e dois estarão no campo, um será levado, o outro deixado, é porque ele está falando ali sobre vigilância. Os ímpios vão estar o quê? Ocupados demais com seus afazeres, com as pragas que estão caindo sobre o mundo, com a perseguição ao povo de Deus. Então quem dessas pessoas vão estar preparadas? Jesus vai vir e vai tomar mesmo essas pessoas. Mas não diz que ele depois de 7 anos vai voltar de novo para tentar pegar quem não se arrependeu depois. Não. Ele mostra que ele voltará uma segunda vez e de uma vez. Então, existe arrebatamento na Bíblia? Existe, mas não secreto. O arrebatamento ele acontece no momento em que Jesus volta. Meus irmãos, para concluir aqui o raciocínio com vocês, os justos se alegrarão e os ímpios se esconderão ou ainda serão petulantes em questionar Deus. Eu quero ler 3 textos, últimos 3 textos com vocês. 2 Pedro, abre lá. 2 Pedro, capítulo 3. Passando aqui em Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro. Nós vimos aqui as 7 igrejas do Apocalipse, Deus atuando durante a história. Nós vimos aqui os sinais que irão acontecer na segunda vinda de Cristo. Nós vimos aqui o que irá acontecer nos eventos finais. Nós precisamos nos preparar. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 a 10. Todos acharam? Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, de repente eu estou falando para alguém aqui, eu não conheço ninguém aqui nessa igreja. E é bom que eu não conheço, porque aí ninguém vai poder dizer que eu estou dando chavecada. Se tem alguém aqui que está longe de Jesus, que faz muito tempo que não vem para a igreja, mas hoje Deus trouxe você aqui. Se tem alguém que acha que não há mais jeito, Alisson, eu fui longe demais, eu me envolvi com tal pessoa, eu cometi esse crime,
Será que Deus ainda me aceita? Ele está dando tempo para você vir até Jesus. Então, não adie essa decisão para depois. Não adie essa decisão para amanhã. Eu vou voltar amanhã para a igreja. Não. Decida hoje voltar para Jesus. Você não sabe o dia de amanhã. Jesus está dando tempo para que nós nos arrependamos. Então, meu amigo, minha amiga, arrependa-se hoje. Hoje decida estar ao lado de Jesus. Não tem nada nesse mundo que preste. Não tem nada nesse mundo para nós. Toda vez que você se diverte com as coisas do mundo, quando acaba, você sente aquele vazio na alma. Não tem nada nesse mundo de bom. Jesus, Ele quer preencher o vazio da tua alma. E agora eu falo aqui, principalmente para quem está na igreja, está firme. João, 1 João, aqui, só voltando um pouquinho, primeira carta de João. Indo mais adiante, primeira carta de João, capítulo 5. Antes de chegar no Apocalipse, tá? Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 12. Ele diz assim: quem tem um filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Meu irmão, minha irmã, não adianta você ser o melhor líder do departamento da sua igreja, você ser o melhor diácono, o melhor ancião. Não adianta você ser o melhor pregador, o melhor cantor. Não adianta você todo sábado vir aqui, deixar o seu trabalho. Não adianta você ficar devolvendo o dízimo toda vez, se você não faz uma coisa que é a mais importante, que é conhecer Jesus. A vida cristã, ela não é simplesmente regras, leis. Isso aí é secundário. A vida cristã se resume em uma coisa: conhecer a Jesus. Para eu conhecer a Jesus, Jesus é uma pessoa, correto? Ele é uma pessoa. Para eu conhecer uma pessoa, o que eu preciso fazer? Preciso me relacionar com ela, conversar com ela, correto? Às vezes as nossas orações só é para pedir e para agradecer para Deus. Meu Deus, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Meu Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas você não chega para Jesus e fala: meu Deus, meu dia hoje foi assim, eu estou me sentindo assim. Senhor, eu conquistei isso, eu estou muito feliz. Senhor, eu tenho dúvidas sobre isso, sobre aquilo. Senhor, eu quero tomar essa decisão. O Senhor vai estar comigo? Faz um exercício desse. Vou deixar um dever de casa para vocês. Hoje à tarde, quando você chegar em casa, coloca lá no YouTube Momento a Sós com Cristo. Você vai aprender um tipo de oração que você não pede nem agradece por nada. Você só vai conversando com Jesus por pelo menos 20 minutos, tá? Faça esse exercício. Conheça a Ele. Então, o que é necessário? A vida cristã, ela é regras, ela é leis. Isso aí é secundário. O que mais importa na vida de um cristão é o quê? É o quê? Relacionamento. É conhecer a quem? A Deus. A quem? A Jesus. Conhecer Jesus é tudo. É tudo que nós precisamos. E o último texto que eu quero ler com vocês está em Mateus 25, 4. Mateus 25, versículo 4. Todos acharam? Mateus 25, versículo 4, ele diz assim: mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. O óleo, ele é símbolo do Espírito Santo. Sem Jesus e sem a presença do Espírito Santo em nós, não será possível vencer as perseguições, as provações dos últimos dias. Peça para Deus todos os dias para o Espírito Santo vir sobre você.
Não esqueça da pessoa do Espírito Santo. Ele quer habitar em você. E cuida do teu corpo, tá? Porque a gente precisa cuidar do nosso corpo. Que a gente não fique comendo besteiras que prejudicam a nós. Que a gente possa alimentar pensamentos bons, que nos deixem em paz. Peça o Espírito Santo todos os dias e cuide desse templo que Ele lhe deu para habitar. Ao contrário lá do filme Sempre ao Seu Lado, em que o cachorro da raça Akita, ele esperava o dono sozinho, nós esperamos a Jesus em comunidade, em igreja. O cachorro esperava o dono dele de uma forma passiva, sem fazer nada, mas nós esperamos a Jesus trabalhando pela obra dele. Quando tiver um evangelismo, participe, faça o possível para estar. Não é possível, realmente, eu estou realmente doente. Nada impede de você falar de Jesus para o seu vizinho, de você mandar uma mensagem para aquele seu amigo, para aquela sua amiga, dizendo que Jesus ama você e convidando ele para estudar a Bíblia. Hoje nós temos muitos mecanismos, nós temos a robozinha Esperança pelo WhatsApp. Trabalhe por Cristo. A nossa espera, ela não é passiva, ela é ativa. E ao contrário do cachorrinho que esperou um dono, que nunca mais voltou, nós esperamos a Jesus, que prometeu voltar. Amém? Então, recapitulando aqui, nós temos as igrejas do Apocalipse, Deus atuando na igreja. Quem foi que falou da igreja? A senhora. Amém. Receba aqui, Senhor. Deus, esse livro aqui mostra aqueles que atuam na obra de Deus, conta a história. Nós vimos aqui os sinais da proximidade de Cristo. Quais são os sinais? Alguém aqui para me citar um sinal? Terremoto. Terremoto, né? O senhor falou? E para se preparar para a volta de Jesus, o que nós precisamos? Conhecer Jesus. Vamos aqui. Então hoje é o tempo para Deus fazer uma obra na sua vida. Enquanto você ouve essa canção, reflita como está a sua vida.